Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 57. Salmo de número 57, um salmo escrito por Davi, aonde a palavra de Deus nos ensina a respeito de quão diferentes o Senhor nos torna diante de circunstâncias adversas. Quão diferentes aqueles que creem no Senhor e têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Redentor, podem e conseguem responder às circunstâncias adversas. Esse salmo, o salmo de número 57, foi escrito por Davi numa destas circunstâncias. Davi estava na famosa caverna, a qual fez parte de sua vida, em um momento de extrema dificuldade e angústia para Davi. Não sei se você conhece essa história, mas em determinado momento da vida de Davi, ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Davi já havia sido ungido como o rei segundo o coração do Senhor, que viria a ser o novo rei de Israel, mas Saul, ainda ocupando o trono, investe uma furiosa perseguição a Davi. E em determinado momento, Davi foge, alguns homens leais a Davi acompanham Davi. Em determinado momento desta fuga, Davi está literalmente entocado numa caverna. Davi está dentro de um buraco se escondendo do rei Saul. E é neste momento que Davi escreve este salmo. Isso é importante porque o início do salmo detalha isso. Salmo escrito por Davi quando estava na caverna. Acompanhe comigo atentamente o que diz o salmo de número 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acorde lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por nos revelar, por meio da tua palavra e daquilo que aconteceu com Davi, o teu cuidado e amor para com o teu povo. Pedimos que teu Santo Espírito abra os nossos olhos, mente e coração para a realidade de quem o Senhor é e o que somos como teu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o que nos faz diferente em meio às circunstâncias adversas reflete muito como compreendemos quem Deus é. Em outras palavras, o que eu quero dizer, a forma com que você lida com circunstâncias adversas responde para você mesmo
aquilo que você compreende e acredita a respeito de quem Deus é. Não precisa de ninguém lhe dizendo isso. Você mesmo poderá analisar esta noite a forma com que você lida com as circunstâncias adversas pela qual você está passando, pela qual passou, ou que poderá passar. A caverna de Davi moldou o seu coração. A caverna de Davi lhe fez ter maior comunhão com Deus. A caverna de Davi lhe ensinou e nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às circunstâncias adversas, podemos louvar ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor requer de nós e nos capacita a louvarmos o seu nome em meio à dificuldade. Davi escreveu esse salmo antes de ter qualquer tipo de resposta da parte do Senhor. Davi escreveu este salmo enquanto estava subjugado, enquanto as circunstâncias adversas ainda estavam sendo impostas a ele. O coração de Davi foi moldado, o nosso coração é moldado em meio às dificuldades. Davi experimentou comunhão com o Senhor da mesma forma que nós experimentamos comunhão com o Senhor quando passamos pelas adversidades ou pelos tempos difíceis da forma correta. E o primeiro ponto que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, esse salmo traz duas sessões que tratam a respeito disso. E a primeira é confiança. Confiança em quem Deus é moldará o nosso coração em meio às adversidades. Mas esta confiança não é uma confiança estática. É uma confiança que nos leva a buscar o Senhor. A incoerência, a nossa incoerência é quando as dificuldades de nossa vida nos distanciam de Deus, quando na verdade deveria nos aproximar do Senhor. Eu não sei se você está passando por isso agora ou se você já passou. Em experimentar um momento de angústia, de dor, de medo, de sofrimento, e de alguma forma isso te distanciar de Deus. Você começa a deixar de orar, você começa a deixar de vir à igreja, você começa a deixar de ler a palavra de Deus e isso vai enfraquecendo a sua fé. Não é pouco comum conversar com algumas pessoas que estão passando por dificuldades e a primeira coisa que elas dizem é: eu não tenho conseguido estabelecer comunhão com Deus. Eu não tenho conseguido ficar firme. E o ponto é este: a confiança que nós professamos com os nossos lábios, aquilo que dizemos a respeito de quem Deus é, deve ser transformado numa experiência neste momento de angústia, de dor, de dúvida, de sofrimento. Vejam só o que o sofrimento de Davi o conduziu a fazer. Verso 1. A primeira coisa que Davi diz é: tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Esta misericórdia que Davi clama ao Senhor demonstra o seu coração humilde. Demonstra que Davi, assim como nós, devemos ter essa ação diante do Senhor. Uma confiança em quem Deus é, nos leva humildemente a pedir por aquilo que Deus pode nos dar. A princípio, início de conversa, a sua misericórdia, a sua proteção. Mas seja sincero, quantas vezes a primeira coisa que você fez em um momento de dificuldade foi recorrer à misericórdia do Senhor?
Ou quantas vezes você começou a pensar em como resolver essa dificuldade pelas suas próprias mãos? Enquanto seria necessário na sua conta bancária para resolver a sua questão? Aquilo que você precisaria vender para saldar a sua dívida? Ou qual o melhor médico para procurar? Quantas vezes recorremos a inúmeras possibilidades de soluções, mas não recorremos à misericórdia do Senhor como primeiro passo ou a primeira opção. Eu quero que nessa noite, se você sair com alguma coisa desta igreja, é isso. Um termômetro interno. Quem Deus é para você pode ser respondido por você mesmo, por meio das suas atitudes, em meio à adversidade. Buscar a misericórdia do Senhor. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu não estou dizendo que você tem que buscar soluções dentro daquilo que você pode fazer. Mas o coração de Davi, como o seu coração, deve se refugiar naquele que pode lhe proteger. Em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo. Aqui é a metáfora, dos pintinhos ou dos passarinhos se acolhendo debaixo da asa da mãe. Protegidos, seguros. O quanto temos buscado segurança no Senhor em meio às nossas aflições, em meio à perseguição, em meio ao caos que pode estar rondando a nossa vida. Davi não tinha culpa nenhuma. Davi não tinha feito nada de errado. Neste caso, para estar sendo perseguido, pelo contrário, ele havia pouco tempo antes sido ungido como o futuro rei. Nós vamos ver um pouco mais para frente, ou como no Salmo 142 foi lido aqui, depois você volte para ele e veja o título. É um outro salmo que Davi compôs na caverna. Veja a angústia de Davi. Davi não começou a escrever esse salmo porque o seu coração estava completamente tranquilizado, pois havia paz no seu coração. Não, o que a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor nos conduz, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, à dúvida, o medo, a insegurança, confiar nele. Preste atenção. Você não precisa estar com tudo resolvido em seu coração, em sua mente, para confiar e descansar no Senhor. Se você esperar estar completamente em paz para descansar no Senhor, significa que você não precisa mais do Senhor. É isso que o mundo não entende, como nós conseguimos ter paz em meio à dor. Como é que eu consigo ter paz em meio a lágrimas escorrendo pelos meus olhos? Como é que eu posso sentir uma paz quando nada está resolvido? Porque é isso. Confiamos que mesmo ou não importa o que estamos passando, ou estejamos passando, temos um lugar para nos abrigar. Pare para pensar, você busca abrigo em meio a problemas. Quando é que você corre para baixo de uma marquise? Quando está chovendo. Você não espera passar a chuva para buscar abrigo. Você não espera a enchente baixar para correr para um lugar alto. É em meio à dificuldade, é quando a coisa ainda não solucionou, que corremos ou devemos correr para debaixo das asas. Clamar pela misericórdia, humildemente. Clamar pela dependência. O verso 2, Davi diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa.
Quantas vezes nós colocamos diante do Senhor as circunstâncias adversas que estamos passando? Confiamos, buscamos. Quantas vezes clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, eu estou com medo. Senhor, o meu coração está quebrado. Senhor, eu não sei como resolver isso. Quantas vezes verbalizamos diante do Senhor aquilo que está nos atormentando? O Senhor conhece todas estas coisas. O Senhor não precisa que nós falemos para que Ele saiba, mas Ele quer que nós façamos isso para que o nosso coração seja moldado em sua dependência. Davi não se calou. Davi não ficou remoendo, alimentando dor, medo, angústia. Ele verbalizou diante do Senhor: clamo diante de ti, clamarei ao Deus Altíssimo. A nossa confiança em Deus deve nos levar a verbalizar diante do Senhor os nossos medos, angústias. Pois isso moldará o nosso coração na nossa dependência do Senhor, que tudo executa. Então a nossa confiança não deve ser uma confiança estática, mas que busca o Senhor, para que seja uma confiança que descanse nele. Aqueles que buscam o Senhor, que confiam em quem Deus é, podem descansar. O verso 2 continua: não somente clamarei ao Deus que tudo executa. O verso 3 nos ensina sobre a confiança que descansa. Dos céus, Ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Lembremos, Davi não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Davi estava num momento de fragilidade. Mas isso não tirava do seu coração a condição de que ele poderia ou podia confiar no Senhor e descansar nos cuidados do Senhor. Em meio às adversidades, em meio às angústias de nossa vida, confiar em quem Deus é, confiar em sua soberania, nos permite descansar. Não somente entregar ao Senhor, mas descansar. Sabe aquela pessoa que às vezes te pede algo para você fazer? E não dá algum tempinho depois, ela começa a perguntar se você fez ou como você deve fazer, demonstrando claramente que ela não confia que você vai fazer. Normalmente isso acontece com as nossas esposas pedindo algo para nós, né? Você faz isso? Faço. Aí depois você mas você tem que fazer assim. Tá bom, minha querida, eu sei como eu vou fazer. Mas você fez? Fiz. Você fez do jeito que eu pedi? Não, eu fiz, está feito. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio na sua soberania. Em nome de Jesus, amém. Não dá 2 segundos, o nosso coração está remoendo medo, dúvida, angústia. Confiança que busca é uma confiança que descansa. Afinal de contas, quem é este Deus? Lembra do termômetro que eu disse? E vejam, eu não estou dizendo que descansar do Senhor não significa ainda sentir medo. Davi continuou sentindo medo, mas isso não o distanciava de Deus. Isso não o levava a uma situação de desespero completo. E eu creio que isso é muito importante. Porque muitas vezes a teologia deturpada dos dias de hoje
dizem isso, que se você é um crente, você não pode mais sentir medo. Se você é um crente, você não pode passar por dificuldades. Se você é um crente, o seu coração não pode ser tomado por angústias. E aí nós abrimos a palavra de Deus e Deus nos mostra esse salmo, este homem completamente perturbado, angustiado, mas lutando contra isso, expondo tudo ao Senhor e confiando no seu cuidado, e confiando na sua misericórdia, e confiando na sua fidelidade, mesmo sem ver o resultado. Nós sabemos, e vamos ver um pouco mais para frente, qual foi o resultado. Mas Davi não sabia. Davi não sabia que o Senhor lhe concederia a vitória, mas ele confiava no cuidado do Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se Davi não tivesse saído dessa caverna com vida, em nada mudaria o seu relacionamento com Deus, a sua confiança em quem Deus é e a sua experiência de comunhão com o Senhor. O que eu quero dizer é que, se a sua circunstância é adversa, se aquilo que lhe está fazendo mal, se a dor que você está sentindo por algum motivo não for respondida por Deus da forma com que você espera, Ele continua sendo Deus que cuida de você. E por meio desse sofrimento você pode experimentar da comunhão com o Senhor. Muitas vezes textos como esse são utilizados para dizer que você pode determinar a sua vitória. O texto não trata sobre determinar e tomar posse de vitória, mas de como o seu coração é conduzido em momentos da adversidade. Uma confiança que busca, uma confiança que descansa. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não alteram quem Deus é, mas moldam o seu coração. O resultado não vai mudar quem Deus é, mas o processo vai moldar o seu coração. Não saber o resultado deveria moldar o seu coração para estar cada vez mais próximo do Senhor, confiando, buscando e descansando. E outra coisa que esse salmo nos ensina ainda na questão da confiança, é que a confiança em meio às circunstâncias adversas deveriam nos levar ao louvor a Deus. Eu deveria louvar a Deus em meio à dificuldade. É assim que a primeira sessão se encerra. Verso 5. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Voltemos ao momento de Davi na caverna, preso, intocado, subjugado, sem saber o que ia acontecer, buscando ao Senhor e dizendo, mesmo em meio a tudo isso, a sua glória será exaltada diante de todos os povos. Você já parou para pensar que o seu sofrimento é um instrumento para que todos que estão à sua volta percebam a glória de Deus em sua vida? Você já parou para pensar que as circunstâncias adversas em sua vida são o meio pelo qual Deus moldará o seu coração que redunde em glória ao seu nome? Eu espero que nessa noite nós saiamos daqui com perspectivas um pouco mais profundas a respeito do nosso sofrimento. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a sua glória. Mas não é só de confiança que esse texto trata. Ele também nos ensina sobre como podemos ter expectativa nos cuidados do Senhor. Deus está sempre no controle de todas as circunstâncias. Deus não foi pego de surpresa. Pelo contrário, a palavra nos ensina essa história que da parte de Deus veio um espírito que incomodou Saul, ou Deus retirou o seu espírito de Saul, e a partir disso ele começa a perseguir Davi.
Deus não foi pego de surpresa, puxa vida, olha só, Davi agora está em perigo, o que eu vou fazer? Não. Vejam como o coração de Davi é moldado em relação a essa certeza no verso 6. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Davi não nega o que ele está sentindo. Mas mesmo em meio a essas circunstâncias, como é que ele responde a isso? Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Davi está dizendo, olha, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo completamente subjugado, eu estou numa posição inferior, mas eles não têm noção de quem meu Deus é. Um Deus que cuida, um Deus que envergonha aqueles que atentam contra os seus. Davi compreendia a soberania de Deus. E aí eu pergunto para você, o quanto você confia na soberania de Deus nos momentos de adversidade? O quanto realmente saber que Deus é Deus de todas as coisas traz confiança em meio à adversidade? O quanto você experimenta da soberania de Deus? O quanto ela é sensitível à sua vida comum? Deus continua sendo Deus, apesar das circunstâncias. Nós é que somos moldados conforme enxergamos Deus em meio às circunstâncias adversas da nossa vida. Uma afirmação antes da vitória. Vejam, você confia no cuidado do Senhor, independente de qual seja o resultado? Você consegue descansar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo sem experimentar do refrigério? Esta é a afirmação que Deus nos ensina a fazermos, porque isso é uma expectativa sólida, expectativa firmada em quem Deus é, e essa é uma expectativa firmada no coração e não nas circunstâncias. Firme está o meu coração, verso 7, ó Deus, o meu coração está firme. Não é a minha saúde, não é a minha conta bancária, não é a certeza de que os projetos serão concluídos. O que está firme é o meu coração, ó Deus. Um coração firme, a ponto de eu poder cantar louvores ao Senhor em meio às adversidades. Você pode estar pensando, pastor, isso aí é muito utópico. Pastor, isso aí é muito bonito no papel. Mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não faço a menor ideia. Pode ser que eu não conseguisse passar pelo que você está passando ou já passou. Pode ser que eu não consiga passar por aquilo que você venha a passar. Mas há alguém que passou por todas as circunstâncias adversas para que cada um de nós pudéssemos passar pelo vale da sombra da morte. Em Cristo Jesus, todas as nossas dores foram sentidas. Ele não só sabe como quem conhece, ele sabe com quem sentiu. E é isso que permite que o nosso coração esteja firme no Senhor, pois cremos que podemos passar por aflições neste mundo, mas o Senhor nosso Jesus Cristo nos disse: tende bom ânimo, tende espírito descansado, porque eu venci este mundo. O cristianismo nos leva a redescobrir como devemos responder a todas as áreas da nossa vida, inclusive os dias de angústia e de dificuldade. Sabe por que eu digo que você ou eu
devemos e podemos cantar e louvar ao Senhor em meio à angústia, porque a palavra nos ensina que todas as coisas nos foram dadas para viver de uma forma piedosa. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. A grande questão é o quanto nós experimentamos da mesa que nos foi posta como filhos de Deus. É como se o Senhor preparasse um grandioso banquete à nossa frente e nós ficássemos rodeando essa mesa, olhando e dizendo como é belo, como é gostoso tudo isso que está na mesa, mas não tivéssemos atitudes de experimentar, atitudes de confiança, de expectativa naquilo que o Senhor nos deu. Cantarei louvores. Lembra como estava a alma de Davi no verso 6? Abatida está a minha alma. E qual é a resposta de Davi para a sua alma abatida? Não, realmente é muito difícil, minha alma. Realmente este mundo é muito difícil. Pobre de mim, o que eu vou fazer? Essa é a resposta de quem confia, de quem entrega, de quem descansa? Não. O que Davi diz? Acorde, minha alma. Acorde. Davi dá um chacoalhão em si mesmo, compreendendo quem Deus é. Acorde, minha alma. Tem de bom ânimo. Acorde. Desperte para a realidade de quem Deus é e do que Cristo fez em sua vida. Para em meio às circunstâncias adversas, isso não te distanciar dele, mas te aproximar, para que você possa experimentar do seu cuidado. Devemos acordar a nossa alma. Devemos dar um chacoalhão quando as circunstâncias adversas estiverem nos distanciando do Senhor. Devemos acordar a nós mesmos. Acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer, eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Mais uma vez, Davi reconhece que o seu sofrimento é um meio também para apresentar Deus entre os povos. Lembra o que eu disse? Se você já pensou que o seu sofrimento também é um meio para que você engrandeça a Deus diante dos outros, para que os outros vejam como você passa por este momento, e o nome de Deus, não o seu, seja engrandecido entre aqueles que estão à sua volta? Cantarei louvores ao seu nome. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia e a tua fidelidade me alcançam. A tua misericórdia, a tua fidelidade. E novamente Davi termina a segunda sessão da mesma forma com que terminou a primeira. O verso 5 e o verso 11, da mesma forma. Quais são as respostas finais ao sofrimento e à angústia? Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra brilhe a tua glória. Este salmo nos ensina que sofrer, estar angustiado, ter a alma abatida, também é coisa de crente. Não saber dar respostas ao que está acontecendo com a nossa vida, também é coisa de crente. Não saber o que fazer ou ter tendência e desejo de se distanciar de Deus em momentos de dificuldade, também é coisa de crente. A grande questão é como respondemos a isso, confiando em quem Deus é, de uma forma ativa, propositiva, confiando, verbalizando diante do Senhor, para descansar e esperar no seu cuidado. Nós sabemos que no final disso, muito provavelmente essa passagem seja aquele momento em que Davi está nessa caverna, e depois de um tempo, Saul perseguindo a Davi, tem uma pequena
dor de barriga e procura uma caverna para se aliviar. E é exatamente a caverna onde Davi está. E os homens de Davi, ao verem isso, diz: Deus entregou Saul em tuas mãos, vá agora e mate-o. E aí a gente começa a compreender um pouco mais do que motivou Davi a fazer o que fez. Não era porque Davi era muito bom, não é porque Davi era um ótimo estrategista, mas olhando para este salmo, como o Salmo 142, a gente vê um coração completamente moldado, que confia no Senhor. E a resposta de Davi é: eu não intentarei contra aquele que Deus colocou. Se um dia eu tiver que ser rei, Deus me colocará lá. Como eu disse, Davi não era um estrategista, mas o coração dele foi moldado um pouco mais naquela caverna. E as atitudes posteriores a isso demonstram. Muitas vezes você vai perceber que Deus moldou o seu coração após você passar pelos momentos de angústia. Você não vai enxergar Deus moldando o seu coração durante, mas creia, confie e espere, e você verá o que Deus fará com você. Como eu disse, você pode dizer: pastor, isso é muito lindo, mas eu não consigo experimentar isso. Eu quero dizer que realmente você não consegue por si só. Não há como você experimentar isso, simplesmente pelas suas estratégias, pelo seu planejamento, se você não entregar isso nas mãos de quem pode resolver. Se você não confiar que Jesus Cristo morreu para que você tivesse paz, que excede todo o entendimento. E se você não confiar que talvez você não veja o resultado positivo, mas Deus continua sendo Deus que cuida de você. E aquele Deus que prometeu que um dia você estará em plenitude de glória com Ele, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais angústia, onde não haverá mais sofrimento. Essa noite nós celebraremos a ceia do Senhor, que nos ensina isto. Este é um tempo passageiro. Isso significa que talvez você sofra e não veja a vitória no tempo presente. Mas se você crê em quem Deus é e no que Ele pode fazer, você conseguirá, de uma forma sobrenatural, ainda render louvores a Deus em meio ao sofrimento e desfrutar de uma maior comunhão com Deus. Quão belo isso é para aqueles que confiam em quem Deus é. Quão belo e poderoso isso é para aqueles que experimentam da obra de Cristo Jesus em sua vida prática, cotidiana. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por nos revelar quem o Senhor é. Obrigado porque dentro da nossa insignificância e limitação, o Senhor se revela a nós. E por meio da história a qual o Senhor desenvolve com o teu povo, o Senhor nos ensina sobre o teu cuidado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiar da forma correta em Ti. Ajude-nos, Senhor, a depositarmos tudo aquilo que nos aflige diante do Teu trono. Ajude-nos, Senhor, a exercitarmos esta confiança conforme a nossa expectativa do resultado da obra de Cristo em nossa vida. O Senhor sabe pelo que estamos passando. O Senhor sabe pelo que já passamos. E é por isso que o Senhor nos concede o que precisamos para continuar louvando ao Senhor e proclamando o Teu nome diante daqueles que nos cercam. Que o mundo veja a Tua glória em nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento, para que todos saibam que o Senhor é o único Deus existente, em quem nós confiamos e aguardamos estarmos por toda a eternidade. Louvamos o Teu nome e oramos no nome daquele que nos concedeu
esta dádiva. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.